O meu nome é Irmã L. de Maria Fogolari, eu pertenço à Congregação das Irmãs Paulinas e já fiz 60 anos de vida religiosa e tenho 82 anos de idade. Como a senhora descobriu sua vocação e como tem certeza dela? Eu era uma menina do interior do Rio Grande do Sul, num distrito onde nós tínhamos, onde existiam várias famílias, todas católicas, famílias descendentes de italianos, alemães e outras descendências, e nós tínhamos escola, capela, e quando eu fiz a primeira Eucaristia, minha primeira comunhão, naquele dia eu senti uma alegria indescritível. Dentro de mim, eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. 2, 3 dias depois, emergiu dentro de mim uma vontade de ser freira. Eu nunca tinha falado nisso, eu tinha uns 7, 8 anos. Aí eu fui falar para a mãe falou assim, mas você está sonhando? E contei para o pai também, depois contei para os meus irmãos, começaram a dar risada de mim, achavam que isso era pura fantasia, que eu estava inventando. E eu fui crescendo, estudando, frequentando a comunidade, de uma forma normal, ia a bailes também, gostava muito de dançar, de me comunicar com as pessoas, ia para festas e tudo. Mas quando chegou aos 14 anos, eu comecei a namorar. Esses namoriscos de adolescentes, né? E aí, um certo dia, apareceu lá em casa uma irmã Paulina. Ela passou lá na comunidade, convidando as jovens que quisessem ser religiosas. Eu falei, mas eu quero ir, pai, eu quero ir, mãe, eu quero ir, vocês precisam me deixar. E o pai falou assim, você não tem vocação, você gosta muito de dançar, de namorar, de festa, você não tem vocação. E aí eu comecei a chorar, né? Eu não me continha de tanto choro. E diálogo vai, diálogo vem, eu tinha que me aprontar em 15 dias, porque a irmã era de Porto Alegre e eu tinha que viajar com ela. Eu sei que depois de tanto choro e de tanto pedir, eles disseram, não, vamos arrumar o enxoval dela, vamos dar um dinheiro para ela, ela vai, daqui 15 dias ela está de volta. E eu nunca mais voltei, né? Eu continuei a minha vida religiosa, estudando, me dedicando, e até hoje, graças a Deus, me sinto muito bem realizada e feliz por ter escolhido essa vida. Mas eu sinto que a vocação religiosa é realmente um chamado. É um estado de vida como todos os outros estados de vida, né? Para o casamento, para a vida sacerdotal também é um chamado. Então, tem que ter um chamado de Deus. E eu sinto que no dia da primeira, hoje eu confirmo que no dia da primeira Eucaristia, Jesus passou por mim e disse, vem comigo que você vai anunciar o reino de Deus com a comunicação. Legal. Como foi o processo de discernimento? A senhora já falou um pouquinho, né, mas dá um detalhe. Depois então, quando eu ingressei na congregação, em Porto Alegre, nós éramos muitas jovens, mais de 100 jovens. Estávamos lá todas, então nós estudávamos e trabalhávamos, então foram 3 anos de discernimento. Eu estudava de manhã, como todas as outras, e à tarde nós trabalhávamos, fazíamos livros, saíamos evangelizar com a imprensa, visitando as famílias, mas isso, passei alguns momentos muito difíceis, porque eu sentia muitas saudades da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas colegas. Eu chorava muito. E eu lembro que uma vez, depois de um ano que eu estava em casa, lá em Porto Alegre, com as irmãs, o meio-dia, nós tínhamos que dormir porque aquele dia era muito frio, mas eu chorava, eu dizia, não, agora eu vou para casa, eu vou voltar. E aí eu sonhei com Nossa Senhora aos pés da cama, dizendo, não chore,
que eu vou te ajudar. Então, sonhos, né? Mas eu acho que isso me deu um impulso e me ajudou eu ir para frente. Legal. O que você diria para aqueles que querem seguir a vocação religiosa? Olha, para quem quer seguir a vocação religiosa, se a pessoa se sente chamada, o que é o chamado? É você querer fazer aquele trabalho. É você querer se apaixonar por aquele trabalho. Então, se realmente você sente, vai. Então, Jesus disse: quem me seguir receberá o cêntuplo nesta terra e a vida eterna. Então, isso foi um estímulo, uma força. E realmente é isso que eu sinto na vida. Que Jesus me deu muito mais do que eu esperava. Eu pude realizar meus sonhos, estudar, trabalhar com a comunicação, chegar nas pessoas e falar de Deus e perceber que as pessoas acolhem, estavam esperando, oferecer uma oportunidade para as pessoas se encontrarem consigo, com Deus, com a sociedade, se harmonizar por dentro. Então, a proposta de Jesus para um chamado é uma proposta que te realiza totalmente. Agora, exige muito de você, que você também seja fiel a Jesus, que você reze, que você observe aquilo que você prometeu na sua profissão. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira profissão e depois a segunda, eu fiz os votos de obediência, de castidade e de pobreza, né? Então, eu sempre procurei viver isso na sua totalidade. Claro que de vez em quando a gente tem uma caída, né? Não obedece, às vezes, sei lá, não observa bem a pobreza. Castidade não, eu sempre fui muito fiel e ela é mais voltada para o amor, né? Então, quando eu olho para as pessoas, às vezes eu acho que eu não amo tanto quanto eu deveria amar, né, as pessoas. Mas, assim, no geral, eu me sinto muito feliz hoje pela vida que eu tive e que eu estou tendo, e pela saúde que Deus está me dando, para eu continuar a evangelizar com a comunicação. E para quem não sabe qual vocação seguir, qual o conselho que a senhora gostaria de passar? Quem não sabe o que vai fazer na vida, se casa, se fica solteira, se segue a vida religiosa, se entra no instituto secular, tem muitas modalidades para as pessoas viverem, né? Eu acho que as pessoas deveriam procurar fazer um teste vocacional e também procurar, quem acha que está em dúvida se caso ou fico solteira, por que não namora um pouco, conversa com quem casou, faça um discernimento vocacional antes de abraçar um estado de vida. Porque o grande problema hoje é que se abraça um estado de vida sem saber o que está abraçando, entendeu? E se a pessoa conhece o que ela realmente vai fazer, ela vai se sentir mais segura depois. Ela sabe que aquelas dificuldades ela vai ter. Por exemplo, a vida religiosa não é só rosas, tem espinhos também. Mas nós tivemos uma preparação para abraçar a vida religiosa antes de fazermos os votos, né? Fomos preparadas. Então, isso nos dá segurança. Então, quando vêm as dificuldades, vêm as tentações, etc., a gente sabe mais ou menos por onde você tem que andar para poder continuar com segurança e ser feliz. Porque o importante nesta vida é você fazer aquilo que você se sente chamada e ser feliz e realizar a felicidade para os outros. Muito bom.
O que você espera para que essa vocação se torne no futuro? A vocação religiosa, você diz? Eu acho que nessa modalidade que eu entrei em 1955, mais conventual, etc., eu acho que ela vai ter um processo de mudanças, mas o essencial da vida religiosa, que é o seguimento de Cristo, de forma pobre, simples e obediente, isso, a radicalidade, nós vivemos a radicalidade do Evangelho. Então, isso não muda. Podem mudar outros elementos, outras circunstâncias, a forma de vida, etc., mas a radicalidade do Evangelho, da gente viver o Evangelho na sua totalidade, vai continuar. Qual é a melhor parte da sua vocação? Olha, se eu for te dizer que eu sempre fui muito feliz, agora eu exerci alguns trabalhos que me tornaram muito mais realizada e muito mais feliz. Por exemplo, quando eu trabalhei numa escola de comunicação que nós temos em São Paulo e que eu coordenava, era responsável, eu gostava muito porque eu percebia os frutos, né, de uma escola de comunicação voltada para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, né? Então, aquilo me realizava muito. E eu percebia, então, os leigos que iam lá, os padres que iam lá e que se envolviam e se comprometiam, né, com a proposta. Então, aquilo me realizava porque eu percebia que ajudava as pessoas, né, a terem uma outra forma de vida e exercerem a sua comunicação de uma forma mais humana e mais evangélica. Um outro momento que também para mim foi muito gratificante foi quando eu trabalhei como assessora de comunicação na CNBB, né, em Brasília. Eu era assessora da comunicação episcopal pastoral para a comunicação, trabalhei lá 8 anos. Eu articulei a pastoral da comunicação em todo o Brasil, né? Então eu me dediquei muito, trabalhei bastante e isso me trouxe uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque eu percebi que as pessoas têm sede de conhecer Jesus. E hoje, como que nós fazemos para as pessoas conhecerem Jesus? É pela comunicação. Porque evangelizar só dentro da igreja fica muito restrito. Então, quando nós trabalhamos com a comunicação, que nós podemos chegar a tantas pessoas que não vão à igreja, mas que depois conhecem por um vídeo, por uma mensagem, por um Facebook, por um Instagram, por tantos aplicativos e tantas formas que hoje a comunicação oferece, então isso para mim foi algo que me dá muita alegria ter feito esse trabalho, sabe? Muita alegria mesmo. Alegria, né, que chego até esta paróquia, até esse povo, né, paroquianos, para partilhar um pouco da minha história vocacional a partir de algumas questões solicitadas, né, que foram assim para nesse mês vocacional, um mês, né, que nos leva a refletir as mais diversas vocações na igreja. E é difícil a gente responder em palavras as perguntas, porque o que lhe caracteriza a vivência de uma filha da caridade, de uma consagrada, de uma mulher consagrada, é a sua vivência, né? E uma das perguntas que me foram feitas é: como você descobriu a sua vocação e como tem certeza? A gente nunca tem certeza de nada, nós sempre vamos procurar responder à inquietude do nosso coração e que ela se renova todos os dias. Certeza nós nunca teremos, nós vamos ter certeza daquilo que nós fazemos quando ela vai nos trazendo uma realização na nossa vocação. Isso vai nos dando a certeza que nós estamos no caminho certo. A certeza desta caminhada vocacional é quando a gente confia de que o chamado realmente é de Deus, porque eu vou me sentindo feliz
naquilo que eu vou realizando. E uma outra pergunta é como foi o processo do discernimento vocacional. O processo do discernimento vocacional, ele aconteceu da mesma forma que hoje, né, nós acompanhamos as jovens que desejam fazer o processo de caminhada. Ele surgiu a partir das inquietudes que eu tinha internamente, de querer dar uma resposta e querendo esse desejo que me levou, né, a uma busca mais intensa desse chamado, que me levou a procurar por alguém que pudesse me ajudar, além de meus pais, né? Então, procurei pelo padre da paróquia, depois o padre falou com as irmãs, e eu fui dialogando esse desejo que eu tinha no meu coração de buscar essa consagração a Deus. Então, e o discernimento ele foi acontecendo, né, da forma com que eu fui me colocando a caminho, né, porque a vocação começa com o primeiro passo. Então, assim, esse discernimento aconteceu desta forma. Uma outra pergunta, né, que vocês me fizeram, que me levou também à reflexão, é o que você diria para aqueles que querem seguir a sua vocação, que querem seguir a vocação religiosa? Caro jovem, cara jovem, não tenham medo de dizer sim. Busque abandonar-se nas mãos de Deus. Porque a vocação é um chamado, né? O Cristo Vive-te nos fala isso, é um chamado de um amigo. Se Deus nos chama, Ele vai nos dar as condições para caminhar. Então, se você deseja conhecer, se você deseja buscar, discernir a sua vocação, não tenha medo, né? Confie. Mas também, como eu já falei anteriormente, que a vocação se dá o primeiro passo, seja você, né, a dar o primeiro passo. Busque nas nossas redes sociais. Hoje a gente tem no site, no Instagram, nós temos várias formas que você pode dar esse primeiro passo e no qual nós podemos realizar o acompanhamento do discernimento vocacional conforme o desejo do seu coração. A outra pergunta é, para quem não sabe qual vocação seguir, qual conselho, né, eu passaria? Jovens, pais, mães, o processo, né, a vivência da juventude é um momento de muitas dúvidas. É um momento que você não sabe qual faculdade fazer, qual curso escolher, qual profissão, qual vocação. Isso vai dando uma mistura interiormente dentro de nós. Mas eu falo para você, a partir do momento onde você se auto-escuta, né? Dá esse tempo na oração, dá esse tempo para que você possa viver a sua vocação batismal, né? Para que você possa fazer depois a escolha por uma vocação específica, seja para a vida religiosa, seja para a vida sacerdotal, seja para a vida matrimonial ou a vida leiga na comunidade, porque a partir do momento que você se envolve na comunidade, você vai tendo certeza, né? E para finalizar, né, qual é a melhor parte dessa vocação no qual eu viver? Gente, não tem a melhor parte, né? Não tem, porque a vocação se concretiza todos os dias, né? Toda manhã, quando a gente faz alicerçada na oração, a melhor parte é que a gente vive essa intimidade com o Senhor, né? Essa abertura com o próprio Evangelho. Então, o que eu teria para dizer para vocês nesse mês de agosto, mês vocacional? Não tenham medo, né? Arrisquem-se, permitem arriscar-se e acreditar na sua vocação e no grande chamado de Deus. E você que deseja fazer parte, conhecer, busque em nossas redes sociais, conte com a gente, né? Busque uma congregação, busque um espaço, uma casa das Filhas da Caridade ou outras congregações mais próximo de você e no qual você nunca tem certeza, mas dá o primeiro passo e Ele conta com você. Grande abraço. Estamos unidos em oração. Onde estás também quero estar, ao teu lado quero ficar, meu Deus, em descobrir